Você terminou o livro, meses de trabalho, e agora está diante de uma decisão que parece simples, mas que paralisa muita gente. Lançar em e-book, em impresso ou das duas maneiras. Já ouvi autores publicando só em e-book e chegar no lançamento sem um exemplar para autografar, sabia? E já vi autor imprimindo 600 cópias, guardar em casa e 2 anos depois ainda ter 500 delas guardadas no seu quarto. Os dois tomaram uma decisão sem entender exatamente o que eles estavam decidindo. E é por isso que eu estou aqui e quero falar sobre isso hoje. E antes de responder qual formato vale mais a pena, eu preciso desfazer uma confusão que aparece o tempo todo. A maioria dos autores acha que a decisão é sobre o livro. E não é. A decisão é sobre o leitor. Onde está o leitor? Como ele compra? Como ele lê? Como ele vai descobrir o seu livro? E quando você responde essas perguntas, o formato deixa de ser uma questão de preferência e vira uma questão de estratégia. Então vamos por partes, certo? O que é um e-book e o que ele não é? Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que algo que parece básico. PDF, gente, não é e-book, ok? Muita gente publica PDF, chama de e-book e acha que está no mercado digital. Não está. Um e-book de verdade é um arquivo formatado em EPUB. E a diferença é enorme. O PDF ele tem um layout fixo, ele pode até ter links, alguma coisa assim, mas ele foi pensado para ficar paradinho, quietinho, estabilizado. Se você aumenta a fonte no celular, o texto não se adapta, ele simplesmente fica cortado. Ou então é pequeno demais para ser lido. Já o formato EPUB, ele é refluível. Isso significa que o texto ele se reorganiza conforme o dispositivo onde ele está sendo lido. Então, numa tela grande, ele vai ocupar o espaço maior. Num celular pequeno, ele se ajusta. E o leitor pode mudar a fonte, ele pode mudar a tipografia, ele lê no escuro com fundo preto e assim por diante. E é esse formato que sobe lá na Amazon Kindle, por exemplo. E é esse formato que entra também nas plataformas de distribuição digital. E é esse formato que o leitor espera quando ele compra um e-book de verdade. Muito bem, dito isso, o que o e-book faz bem e o que ele não resolve? O e-book ele tem vantagens reais. Ele tem um custo menor de produção, ele tem uma distribuição imediata, ele está disponível o tempo todo, em todo lugar do mundo, ele não tem estoque, ele não tem logística. Então, para livros de não ficção, livros práticos, técnicos, de negócio, de autoajuda, o e-book funciona muito bem. O leitor desse perfil, ele está acostumado a consumir conteúdo em tela. Então ele compra por impulso, lê no celular, lê no tablet, no computador, onde ele achar que pode ler. Ele recomenda com link, mas o e-book tem um limite que muita gente ignora. Ele não aparece. Você não coloca um e-book na estante, numa livraria. Você não autografa no lançamento um e-book. Não entrega na mão do seu cliente, por exemplo, depois de uma palestra ou quando vai fechar um negócio. Então, ele não existe como objeto físico na vida de ninguém. E para autores que têm uma comunidade presencial, que falam em eventos, que atendem clientes, que têm uma rede de relacionamentos, essa ausência física, ela cobra um preço real. Então, o que que o livro impresso faz bem e o que ele não resolve? O livro impresso tem algo que o e-book nunca vai ter, que é justamente a presença. Você segura, você autografa, você presenteia, você cheira o papel, você rabisca a margem, você dobra a página. Existe uma experiência tátil no livro físico que nenhuma tela reproduz. E que cria também uma relação muito diferente entre o leitor e a obra. O livro fica na estante, fica na mesa, na bolsa, na pasta, etc. Aparece em fotos, em vídeos, em eventos. É visto por outras pessoas que não estavam procurando por você. Então, para o autor que usa o livro como uma ferramenta de autoridade para abrir portas, para fechar negócios, se posicionar no mercado, o livro impresso, ele é insubstituível. Mas o impresso tem um custo, claro, que precisa ser dito com clareza. Ele exige uma decisão, né, na quantidade que você vai imprimir, na tiragem. A tiragem errada, ela pode deixar dinheiro parado. Ou pior, falta de livro também, na hora errada, né, na hora certa, você também pode ter falta de livro e isso prejudicar o teu evento. Além disso, o impresso ele não chega sozinho a lugar nenhum. Ele precisa de logística, distribuição, estoque, envio.
tem que mandar pelo correio, por exemplo. Então, quem não planeja isso termina com caixas e mais caixas de livros em casas acumuladas e gerando uma frustração enorme. Então, os dois? Bom, aqui no Café do Escritor nós orientamos nossos autores a publicar nos dois formatos. Não é um capricho, mas é uma estratégia. O livro impresso garante essa presença, essa autoridade, essa experiência física que o leitor tanto valoriza. E o e-book garante um alcance digital, uma distribuição ampla, acesso imediato e está disponível o tempo todo. Então, juntos, eles cobrem esses dois mundos. Mas tem algumas coisas que precisa pensar. Então, por exemplo, não invista nos dois se o teu orçamento está curto. Invista na tiragem ou naquele que tem mais, como eu falei no começo, que tem mais a ver com o seu público. Também não invista em grandes tiragens. Hoje em dia a gente consegue trabalhar sob demanda. A gente consegue fazer aqui no Café do Escritor um exemplar, de um a quantos você quiser. Ah, Sandro, mas como é que eu descubro essa demanda? Bom, esse é exatamente o ponto que trabalhamos na nossa Leitura Crítica Plus, que a gente ajuda o autor a entender não somente o texto, mas também o seu posicionamento, o seu potencial de alcance com a obra, antes de qualquer início da produção. Tem vídeos meus aqui explicando mais sobre a Leitura Crítica Plus, então procura aí que você vai encontrar. Então vale a pena você entender antes de tomar qualquer decisão de tiragem, de quantidade que você vai imprimir. E o caminho mais inteligente é uma tiragem inicial controlada, como eu falei, sob demanda, e tendo o e-book em EPUB rodando em paralelo nas plataformas digitais. Isso é algo que a gente orienta naturalmente em todos os nossos projetos que acompanhamos. Você cobre os dois mundos sem apostar num formato só. E à medida que o livro circula, você entende onde está o seu leitor de uma forma muito mais prática e verdadeira e vai ajustando o caminho, é assim que funciona. Então, antes de qualquer coisa, responda uma pergunta honesta. Como as pessoas que precisam do seu livro costumam comprar e consumir esse conteúdo? Se a resposta for online, na tela, você já sabe que o e-book é o seu prioritário. Se a resposta for em eventos, indicação pessoal, contato presencial, certamente o impresso é insubstituível. E se for os dois, você já tem também a sua resposta. Então, minha gente, formato não é estética. É onde o seu livro consegue chegar até o leitor. E aqui no Café do Escritor, quando um autor chega com um projeto de livro, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é: onde está o seu leitor? Porque a resposta muda o plano de publicação inteiro. E se você quer entender qual formato faz mais sentido, entre em contato pelo nosso WhatsApp que está aqui abaixo do vídeo. Aqui você tira todas as dúvidas para que você acerte no seu processo de publicação. E também já segue o nosso canal Café do Escritor para você não perder os próximos vídeos, as próximas ajudas, tanto de escrita quanto de publicação e carreira de escritor. Te aguardo lá. Um grande abraço, até mais.